Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Eudberg Alencar e no short vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual parâmetro utilizar para monitorizar a titulação de oxigênio ou monitorizar a hipoxemia no meu paciente crítico, principalmente aquele paciente na assistência ventilatória mecânica. Bom, eu optei por esse tema hoje porque algum tempo atrás eu publiquei um outro short vídeo que falava exatamente sobre oxigenoterapia, tá? E agora, no final de 2018, saiu um editorial de dois autores dinamarqueses, onde eles questionam qual o melhor parâmetro para fazer essa monitorização: saturação de oxigênio ou pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Bom, a análise que esses autores fizeram, né, e a opinião deles é que você deve utilizar a PaO2 para fazer essa monitorização. Em particular, eu tenho algumas contraposições a essa opinião. E aí eu quero expor essas opiniões e justificar por que eu penso um pouco diferente do resultado desse editorial. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que a oferta de oxigênio na periferia, ou seja, o conteúdo de O2, quanto ele está carreando, quanto esse sangue está carreando de oxigênio, ele é representado principalmente pela saturação de oxigênio na hemoglobina. E isso fica bem claro, fica bem demonstrado na curva de dissociação de oxigênio. A gente pode observar o seguinte: quando a gente avalia a curva de dissociação de oxigênio, temos uma curva mais ou menos assim, tá? Uma curva que sobe um pouco mais íngreme e tende a um platô no final dessa curva. O que é que a gente observa? Que aqui, quando eu tenho uma saturação de aproximadamente 90%, isso equivale a em torno de 60 milímetros. Ou seja, uma saturação de 90% equivale a 60 milímetros de mercúrio. Significa dizer o quê? A partir desse valor, a minha variação de saturação ela é muito pequena para a minha variação de PaO2, ou seja, da pressão parcial de oxigênio no sangue, tá? Quando a gente vai ver o conteúdo total de oxigênio carreado em cada decilitro de sangue, ou seja, o conteúdo de O2, nós temos uma curva que é mais ou menos parecida com essa segunda curva que eu estou traçando aqui. E essa diferença aqui se deu por conta disso aqui. Ou seja, essa curva aqui representa a PaO2. Essa curva aqui, a saturação de oxigênio. E essa curva aqui, o conteúdo, né, ou CaO2, conteúdo arterial de oxigênio. Então significa dizer o quê? O oxigênio carreado, ele na verdade é o somatório desta forma de carreamento, ou seja, o oxigênio diluído no plasma, que equivale aproximadamente a PaO2, na verdade a PaO2 vezes 0,0031, mais saturação de oxigênio, ou seja, o oxigênio que está sendo carreado pela hemoglobina, ligado à hemoglobina, a forma química de carreamento de oxigênio. Então, quando a gente pensa que a saturação de oxigênio é o principal determinante do carreamento de oxigênio, nós podemos sim monitorizar a titulação de oxigênio, nós podemos monitorizar a hipoxemia através da saturação de oxigênio. Essa é a minha opinião. Os autores levantaram alguns questionamentos, alguns pontos que podem gerar viés na monitorização da saturação de oxigênio. Quais são esses pontos que a gente observa na prática clínica que geram uma leitura errônea? Primeiro, o paciente com sepse, eu posso ter uma leitura errônea de quem? Da saturação periférica de oxigênio. O paciente com altas doses de droga vasoativa pode ter uma leitura errônea, sim, da saturação periférica de oxigênio. O paciente com grande edema, ele pode ter uma leitura errônea dessa saturação periférica de oxigênio. E um outro paciente que pode também comprometer a leitura da oximetria de pulso é aquele paciente que tem uma hipotermia
na extremidade principalmente. Então esses são os principais fatores, né? Fora aquele paciente agitado, aquele paciente que tem tremor, né, de periferia, isso também vai interferir na leitura da saturação periférica de oxigênio. Esses são os principais fatores que geraria um questionamento sobre a monitorização da hipoxemia e a monitorização da titulação de oxigênio através da saturação periférica de oxigênio. Fora estes fatores, a leitura da saturação periférica, ela se aproxima muito da saturação de oxigênio, ou seja, a mensuração direta da saturação de oxigênio no sangue arterial. Tá? Os autores ainda levantam uma variação de 4 pontos percentuais na saturação de oxigênio. Na verdade, o que eu encontro, segundo fabricantes, é uma variação de 2 pontos percentuais na saturação periférica de oxigênio. Ou seja, se o meu paciente tem uma saturação de 92%, essa saturação pode estar oscilando entre 90 e 94, porque é uma variação de mais ou menos 2 pontos percentuais na leitura que eu tenho lá. Então, partindo de toda essa análise aí, o que é que a gente pode pensar, ou o que é que a gente poderia concluir na prática clínica? Primeiro, para que eu leve em consideração a monitorização correta da saturação periférica de oxigênio, eu teria que afastar esses casos que eu falei, né? Altas doses de drogas vasoativas provocando vasoconstricção de extremidade, hipotermia também provocando vasoconstricção, edema dificultando a leitura, tremor de periferia, né? E o paciente de sepse. Então, esses seriam casos que a gente poderia olhar com um certo carinho para não monitorizar pela saturação periférica de oxigênio, já que o meu viés de erro, ele cresce, ele passa a ser crescente. E quanto a essa variabilidade? Em particular, eu prefiro que o meu paciente tenha uma saturação periférica de oxigênio acima de 92. É mais ou menos o que está falando aquele guideline que eu coloquei em outro short vídeo publicado anteriormente. Vou colocar aqui o endereço do short vídeo anterior que fala de oxigenoterapia, tá? Vou colocar o link para que você, se quiser acessar novamente, dar uma relembrada nesse guideline. Então, por isso que eu prefiro manter uma saturação periférica do meu paciente em torno de 92 a 96. Por quê? Se eu tiver essa variação de 2 pontos percentuais, em 92 a minha saturação mínima seria quanto? 90. Se eu tiver, se fosse a variação para baixo, ela poderia estar em 94 também. Se eu tiver uma saturação 96, a minha variação de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo iria levar a uma saturação periférica de 98% ou 94%, exatamente a variação de 2 pontos percentuais. Daí, na prática clínica, eu utilizo sim, preconizo, tá? Para que seja utilizada a monitorização, a titulação através da saturação periférica de oxigênio. Relembrando, levando em consideração essas possibilidades de erro. Então, claro que nessas possibilidades de erro, eu afasto e vou para a monitorização através da minha PaO2, uma monitorização mais fidedigna, ou até da saturação de oxigênio no sangue arterial, tá? E não da saturação periférica. Então, de forma geral, nós podemos sim, na prática clínica, fazer a titulação através da saturação periférica de oxigênio, tá certo? Deixa o seu like, curte, comenta, faz um questionamento e até a próxima semana estaremos aqui com um novo short vídeo. Um abraço, foi muito bom a sua companhia.